Hoje nós teremos o sexto sermão sobre a suficiência de Jesus e hoje nós leremos João 14, do versículo 1 ao 6. E esse é o sexto Eu Sou de Jesus no Evangelho de João. Nós estamos falando sobre a suficiência de Jesus. A suficiência de Jesus. João 14, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, nesse momento, ó Deus, que nós iremos meditar na Tua Palavra, que o Senhor esteja abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, dando iluminação, para que possamos compreender a Tua Palavra, e que sejamos, ó Deus, edificados e transformados por ela, que o nosso coração seja uma terra fértil, e que a Tua Palavra produza em nós frutos, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Que Cristo Jesus seja exaltado através dessa palavra. Que tudo redunde em louvor, glória e honra ao Teu santo nome. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo que rejeita absolutos. O discurso dominante em nossos dias é o que afirma que existe muitos caminhos para Deus, existem muitas verdades igualmente válidas e muitas formas legítimas de viver. Isso é o que o mundo dos nossos dias prega. Existem várias verdades, existem várias formas de se viver. É muito semelhante ao tempo dos juízes, onde a Escritura diz para nós que cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. E a ideia de exclusividade é vista como arrogância. Qualquer afirmação de verdade absoluta é rapidamente descartada como algo intolerante. Nesse contexto, Jesus não apenas discorda, mas ele confronta essa mentalidade de que existem vários caminhos e várias formas de se viver. Quando Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus não está oferecendo uma opção entre muitas, mas ele está fazendo uma declaração definitiva. Definitiva. Com essa declaração, Jesus oferece uma resposta completa para os maiores problemas do homem. Para os maiores problemas do homem. Essas palavras, elas não foram ditas em um debate teológico e nem em uma conversa acadêmica, mas elas foram ditas em um momento de profunda crise. E para entendermos isso, nós precisamos voltar para João capítulo 13. Jesus está na última noite com os seus discípulos. Ele acabou de anunciar que irá embora. Ele diz nessa última ceia que um dentre eles
o trairia. E para piorar, Jesus afirma que Pedro, aquele que parecia ser o mais firme, aquele que parecia ser o mais fiel, também o negaria. E o resultado então de tudo isso, da afirmação de Jesus: eu estou indo embora, um de vocês vai me trair, Pedro, você vai me negar. Diante dessas afirmações, o resultado é um ambiente de angústia, de confusão, de medo. Os discípulos, eles estão abalados com essas notícias. Um dentre nós é o traidor, Jesus vai embora, Pedro vai negá-lo. E é nesse contexto então que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não fiquem com o coração perturbado. E então Jesus os consola, ele fala da casa do Pai, ele promete que vai preparar lugar, ele garante que os discípulos estariam com ele para sempre. E então ele diz algo surpreendente no versículo de número 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas Tomé, de forma muito honesta, ele responde: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E então Jesus responde a Tomé, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus responde Tomé, mas ao mesmo tempo Jesus dá a ele mais do que ele pediu. No diálogo anterior, Jesus e os discípulos não estavam discutindo nem a verdade nem a vida. Percebe? Não há contexto de verdade nos versículos anteriores. No capítulo 13, não há nenhum contexto de Jesus falando de verdade ou de vida. Caminho sim, mas verdade e vida não. Então qual é a relevância desses dois conceitos, verdade e vida, para a conversa? Porque Tomé pergunta pelo caminho, mas Jesus responde: eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade, eu também sou a vida. E a fim de explicar isso, muitos comentaristas apontam que tanto a verdade como vida são dois temas tratados no Evangelho de João. Porque João, vez ou outra, fala sobre verdade, sobre vida, mas João também fala sobre outros temas: o Cordeiro de Deus, o Verbo, o Rei, o Salvador. Então, por que Jesus escolheu essas palavras? Tomé, eu não sou apenas o caminho, mas eu sou também a verdade, e eu sou também a vida. Para entendermos isso corretamente, nós precisamos enxergar que essa conversa, ela não começa em João 14. Essa conversa começa em Gênesis. Quando Jesus afirma que os discípulos sabem o caminho, Tomé responde com honestidade: não sabemos o caminho. Não sabemos para onde o Senhor está indo. Essa pergunta de Tomé, como saber o caminho, não revela apenas confusão momentânea, mas expõe a realidade muito mais profunda. O homem não apenas não sabe o caminho, o homem, ele perdeu o caminho. E como eu disse, nós precisamos voltar em Gênesis para entender o que Jesus está dizendo. No princípio, o homem vivia em plena comunhão com Deus. Não havia distância, não havia separação, não havia necessidade de procurar o caminho, porque o homem já estava na presença de Deus. Mas quando o pecado, ele entra no mundo, essa realidade, ela é completamente alterada. A Bíblia diz para nós, e nós lemos isso aqui na liturgia, o homem foi expulso do jardim, e pela primeira vez a Escritura fala de um caminho. Gênesis 2, 24. Mas não fala, Gênesis 3, 24, só que não fala
do caminho como acesso, mas como algo bloqueado. Que Deus colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gênesis 3:24 nos mostra que Jesus coloca querubins para guardar o caminho da árvore da vida. O caminho da árvore da vida foi fechado. Querubins foram colocados como guardiões, uma espada flamejante impedia o retorno. E ao longo de toda a Escritura, meus irmãos, Deus vai mostrando que o acesso a Ele está fechado. Isso não é algo apenas do jardim do Éden, onde Deus coloca os querubins e diz ao homem: você não pode entrar aqui, você não pode trilhar esse caminho. Mas quando chegamos ao tabernáculo e depois ao templo, encontramos novamente essa realidade. Havia um véu pesado, um véu colocado no meio do tabernáculo. De um lado estava o povo, do outro lado a presença de Deus no Santo dos Santos. E aquele véu grande, pesado, espesso, ele estava dizendo a mesma coisa que os querubins: vocês não podem entrar aqui. Havia um véu, e os homens então não podiam entrar diante de Deus. Isso nos ensina algo fundamental, que o homem ele perde o acesso ao caminho. O problema do homem não é apenas ignorância. O problema do homem é separação. O acesso a Deus foi interrompido e o homem não tem capacidade de reabrir esse caminho a Deus por si mesmo. Então, desde a queda, toda tentativa humana de alcançar Deus, de chegar até a Deus, seja por meio da religiosidade, ou seja, cumprindo os ritos da religião, seja por meio da moralidade, não, eu sou uma pessoa muito boa, seja por meio da espiritualidade, todas essas tentativas humanas de alcançar Deus, é na verdade uma tentativa de reconstruir um caminho que foi fechado. Não há possibilidade. O homem está perdido não porque lhe falta esforço, mas ele está perdido porque lhe falta acesso. Ele não pode se achegar a Deus. Ele não pode construir esse caminho até a Deus. O caminho foi fechado desde o Éden. Mas o homem não apenas perdeu o caminho. Quando Jesus diz: eu sou a verdade, ele está respondendo a algo que também começou no Éden. A queda não foi apenas um ato de desobediência do homem, mas foi uma quebra de confiança. A serpente não apenas incentivou o pecado, mas ela atacou diretamente a veracidade de Deus. Lembra o que a serpente disse à mulher? É assim que Deus disse? É assim que Deus disse: você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Ela acrescenta aquilo que Deus não havia dito. Deus havia dito justamente o contrário: você pode comer de todas as árvores, menos uma. Mas a serpente, ela tenta tornar Deus mais severo, e diz assim: é verdade que Deus proibiu vocês de comerem tudo? E quando a mulher responde, dizendo: nós não podemos nem comer, nem tocar, porque senão morreremos. E a serpente, então, ela ataca a veracidade de Deus ao dizer: certamente não morrereis. Ou seja, Deus está mentindo. Deus está mentindo. Ao questionar a palavra de Deus e sugerir que Deus estava retendo para eles algo que era bom, a serpente levou o homem a desconfiar do caráter divino. O homem então faz uma escolha devastadora. Decidiu que Deus não era digno de confiança. O homem rejeitou a verdade de Deus e abraçou a mentira.
da serpente. E as consequências, meus irmãos, disso são profundas. Desde a queda, o ser humano não apenas peca, mas ele interpreta a realidade de forma distorcida. Lembra o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo de número 25? Que o homem, ele trocou a verdade de Deus pela mentira. É isso que aconteceu desde a queda. O homem, ele interpreta a realidade de forma distorcida, ele troca a verdade de Deus pela mentira, e desde então o homem busca redefinir o certo e o errado. Desde a queda o homem constrói versões alternativas da verdade, que se ajustam no seu próprio coração. É aquilo que Isaías diz lá no capítulo 5, versículo 20. Que eles chamam o mal de bem, trevas de luz, amargo de doce. É isso que o pecado fez. E é por isso que nós vivemos em um tempo onde as pessoas, elas interpretam a realidade pela mentira de Satanás, pela mentira da serpente, não pela verdade da palavra de Deus. Então várias coisas são toleradas como verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. E a verdade de Deus vai sendo questionada. A perda da verdade não é apenas intelectual, mas é também relacional. Quando o homem deixa de confiar em Deus, deixa de acreditar em Deus, que Deus sabe o que é certo e o que é errado, e quando ele tenta definir o que é certo e o que é errado, o homem perdeu o próprio Deus. Houve uma quebra de relacionamento, porque não há relacionamento verdadeiro sem confiança. Não há verdadeiro relacionamento sem verdade. E o que nós vemos hoje, meus irmãos, é que a verdade de Deus, ela está sendo atacada, e aquilo que é mentira está sendo colocado como verdade. E nós poderíamos citar inúmeros exemplos dos nossos dias. O homossexualismo é tratado como verdade. E tantas outras coisas no mundo hoje são tratadas como verdade. Eles trocam a verdade de Deus pela mentira. Mas o homem não apenas perde acesso ao caminho, o homem não apenas perde a verdade sobre Deus e o relacionamento com Ele, mas o homem também perde a vida de Deus. O homem, no princípio, ele recebe a vida diretamente de Deus. O sopro divino dá origem à sua existência, e a árvore da vida, colocada no meio do jardim, simbolizava a continuidade, a permanência nessa vida, dessa vida de comunhão com Deus. Em contrapartida, o Senhor disse que se o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas ao escolher o pecado, o homem escolheu a morte. Ele foi separado da fonte da vida, ele foi afastado da presença de Deus, ele foi impedido de acessar a árvore da vida, e desde então o homem continua existindo, mas em um estado de morte espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz que essa é a situação do homem sem Cristo. O homem sem Cristo, ele está morto. E todos nascem nesse estado. Todos nascem mortos espiritualmente. Todos. Não há exceção. Isso significa, meus irmãos, que o problema do homem não é apenas comportamento. Não é apenas direção. É a própria natureza. O homem não precisa apenas de orientação ou correção. Essa é uma ideia materialista e equivocada. Vamos melhorar a educação, porque se nós melhorarmos a educação, os homens serão melhores.
Meus irmãos, no século passado, no início do século passado, do século XX, havia uma grande expectativa, porque a tecnologia estava avançando, o acesso à educação, à informação estava crescendo, as pessoas estavam sendo educadas, mas aí acontece no último século 2 guerras mundiais. Para quebrar toda a arrogância humana, porque o homem ele não precisa apenas de instrução. Vamos dar educação aos homens e todos serão cidadãos melhores. Balela. Você pode oferecer a melhor educação. Os homens não precisam apenas de instrução. Eles precisam de vida. Eles estão mortos e eles precisam de ressurreição. É por isso, meus irmãos, que toda tentativa humana de resolver o problema, seja do indivíduo, seja da humanidade, falham. Todas as tentativas falham. Não porque elas são necessariamente ruins em si mesmas, mas porque são insuficientes. São insuficientes. Porque essas tentativas, elas podem transformar comportamentos externos, mas não pode transformar um coração morto em um coração vivo. Jeremias, ele diz o seguinte: pode o leopardo mudar as suas manchas? Jeremias 13:23. Não pode. E da mesma forma, vocês que são maus não podem fazer o bem. O homem não consegue, ele pode mudar seu comportamento externo, mas ele não consegue mudar o seu próprio coração. E é por isso que a salvação na Bíblia, ela é descrita como ressurreição. Porque o homem precisa de vida. Diante de tudo isso, nós entendemos então a profundidade da declaração de Jesus. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus não estava apenas oferecendo 3 conceitos importantes, mas Jesus está declarando que ele é a resposta completa para tudo aquilo que foi destruído na queda, tudo aquilo que foi perdido. A pergunta de Tomé é a pergunta de toda a humanidade: nós não sabemos o caminho. Como saber o caminho? Não sabemos. E a resposta de Jesus nos mostra que ele é a resposta para todas as perguntas humanas. Jesus, ele é a resposta completa para tudo que foi destruído na queda. O caminho que foi fechado no Éden é reaberto nele. No Éden, o homem foi expulso da presença de Deus. O caminho da árvore da vida foi guardado por querubins. O acesso a Deus não é algo que o homem possa conquistar, mas em Cristo isso muda completamente. Olha o que diz a Escritura em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Aquilo que estava fechado, meus irmãos, foi reaberto pela obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E essa abertura, ela é real, ela é definitiva. No momento de sua morte na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo, mostrando que a separação agora, ela foi removida. Como Paulo diz em Romanos, capítulo 5, que nós temos acesso a Deus. Como ele diz em Efésios 2:18, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Agora temos acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, que antes estava fechado, mas agora ele foi aberto. Isso significa, meus irmãos, que Cristo não é alguém que apenas aponta a direção, que ensina um caminho espiritual. Ele é o caminho. E é somente por meio de Cristo, e é somente unido a Cristo, que o homem pode voltar à presença de Deus. Fora dele,
o caminho continua fechado. Fora de Cristo, os querubins ainda permanecem com a espada flamejante. Fora de Cristo, o véu ainda mantém-se fechado. Mas nele, o acesso está completamente aberto. O caminho que foi fechado no Éden é reaberto nele. A verdade que foi rejeitada no Éden também é restaurada nele. A queda começa com uma mentira. A serpente distorce a palavra de Deus, coloca dúvida no coração do homem, o leva a desconfiar do caráter divino e da veracidade de Deus. E desde então, o homem não apenas peca, mas ele vive no engano. O homem interpreta Deus de forma errada, trocando a verdade pela mentira, mas Cristo se apresenta como a verdade. Ele não apenas ensina coisas verdadeiras, ele não apenas fala a verdade, mas ele é a própria verdade. Ele é a própria revelação perfeita de Deus. Por isso que João diz no capítulo 1 e no versículo 17, que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus antes falou de muitas formas e de muitas maneiras, mas agora Ele nos fala por meio do Filho. Em Cristo, meus irmãos, toda distorção é corrigida, toda mentira é desfeita. Olhar para Cristo é olhar para a verdade de Deus. E agora Ele nos fala por meio da sua palavra, que é a verdade. E é por meio da palavra, meus irmãos, que nós interpretamos a realidade e a vida. Não existem múltiplas formas de viver corretamente. Existe apenas uma forma de viver corretamente. E essa forma está pautada na palavra de Deus, na Escritura. A vida que foi perdida no Éden também é recuperada nele. No princípio, o homem recebeu a vida de Deus e vivia em comunhão com Ele, mas com o pecado essa vida foi perdida. O homem foi separado da fonte da vida e passou a existir em estado de morte espiritual. E o homem então, desde a queda, vive biologicamente, mas morto espiritualmente. É por isso que Cristo não veio para melhorar a vida do homem. Cristo veio para dar vida. João 1,4 diz: nele estava a vida. Jesus mesmo declara, como vimos no sermão passado: eu sou a ressurreição e a vida. A vida não está em nós, a vida está unicamente nele. E é por isso que João diz que quem tem o Filho tem a vida. A vida está unicamente em Jesus. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Perceba então, meus irmãos, que Jesus não apenas aponta para a restauração. Ele é a própria restauração. Tudo aquilo que o homem perdeu é devolvido em Cristo. Isso significa que a suficiência de Jesus não é parcial. Ele não resolve apenas parte do problema. Ele não é apenas o caminho, mas Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Não há nada fora dele de que o homem precise para ser reconciliado com Deus. E é isso que nós vemos na sequência. Porque imediatamente depois de declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem vários caminhos, porque o caminho não é uma ideia. O caminho é uma pessoa. Não existem várias verdades, porque a verdade não é uma ideia. A verdade é uma pessoa. Não existem várias vida ou várias fontes de vida, porque a vida está unicamente em uma pessoa.
E é por isso que Jesus, ele demonstra de forma exclusiva, única e definitiva: fora de mim não há outro. Não há. Meus irmãos, o homem pode buscar em qualquer lugar, mas Jesus é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é a única vida. Fora dele não há absolutamente nada. Fora de Jesus, o que há é engano. Fora de Jesus, o que há é trevas. Fora de Jesus, o que há é morte. E unicamente. Então esqueça essa ideia. Nós temos todos o mesmo Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Jesus é único, exclusivo, e Ele não se compara a ninguém. Jesus não é como Maomé, Jesus não é como Buda, Jesus não é como Confúcio, Jesus não é como nenhum líder de religião, porque Jesus é um único Filho de Deus. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Diante desse texto, meus irmãos, a pergunta não é retórica, mas pessoal. Você está tentando encontrar seu próprio caminho? Ou já veio a Cristo? Você está confiando em suas próprias percepções? Ou você confia na verdade revelada em Cristo? Você anda de acordo com a verdade de Cristo revelada na sua palavra? Essa é uma pergunta a todos nós. Não há várias formas de viver. Há uma única forma de viver, debaixo da palavra de Deus. É a única forma. Você está tentando viver por si mesmo, ou percebe que unicamente a vida está em Cristo? Meus irmãos, em um mundo tão pluralista como o nosso, onde não há absolutos, essa mensagem vai confrontar. Mas é essa mensagem que eu e você somos chamados a proclamar. Não há outro Senhor, não há outro Rei, não há outro Salvador, não há nenhum nome dado entre os homens que importa pelo qual sejamos salvos, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. E acabou. Eu concluo dizendo: fora de Cristo não há acesso, não há verdade, não há vida, mas nele há acesso à luz e à vida. No jardim do Éden, um caminho foi fechado, a verdade foi rejeitada, a vida foi perdida, mas em Cristo, tudo isso é restaurado. Tudo isso é restaurado. O caminho é reaberto, a verdade é proclamada e a vida, ela é recuperada. Que possamos olhar para Cristo e unicamente para Cristo.